Olá, seja bem-vindo ao canal Audiobook em Resumo. Aqui você encontra resumos em áudio de livros que ajudam no desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreva no canal, curta o vídeo e ative as notificações para não perder os próximos resumos. No audiobook de hoje, vamos resumir mais um livro, onde você vai aprender os principais insights e ideias práticas do autor de forma clara e direta. Vamos lá então. Como fazer amigo e influenciar pessoas. Edição atualizada com insights de Giovanni Begossi. Dale Carnegie, Giovanni Begossi. Como este livro foi escrito e por quê? A ideia principal não surgiu do nada. Ela veio da observação detalhada das pessoas e da prática real com indivíduos de diferentes contextos. O livro não é apenas teoria, mas uma compilação de experiências comprovadas, reunindo exemplos de situações cotidianas em que técnicas de comunicação, empatia e influência fizeram diferença real. A intenção é mostrar que habilidades sociais não são dons inatos, mas aprendizados possíveis para qualquer pessoa disposta a aplicar princípios simples e consistentes. A escrita busca ser direta e acessível, para que o leitor consiga absorver os conceitos sem se perder em jargões ou complexidades acadêmicas. Cada conselho vem acompanhado de ilustrações práticas, histórias de pessoas reais e resultados concretos, reforçando a ideia de que o aprendizado acontece na ação e na observação, não apenas na leitura. A atualização de Begossi traz ainda uma perspectiva moderna, conectando as lições clássicas com exemplos atuais, mostrando que mesmo em tempos diferentes, as estratégias de compreensão e influência permanecem relevantes. Aprender a se relacionar bem é uma habilidade prática, acessível a todos, e o livro existe para tornar esse aprendizado mais simples, eficiente e aplicável no dia a dia. Prefácio à edição comentada por Giovanni Begossi. Begossi contextualiza a obra de Dale Carnegie para o leitor moderno, mostrando que o livro continua atual e relevante mesmo décadas após sua primeira publicação. Ele explica que a essência do livro está na habilidade de construir relacionamentos autênticos, baseados em empatia, respeito e comunicação clara, algo que transcende épocas e culturas. Begossi destaca que muitos dos exemplos originais de Carnegie, embora escritos no início do século XX, refletem situações universais que qualquer pessoa pode enfrentar, como lidar com colegas de trabalho, chefes ou amigos. A intenção da edição comentada é aproximar essas lições do contexto atual, oferecendo reflexões, insights e aplicações práticas que ajudam o leitor a entender como os princípios se encaixam no mundo contemporâneo. Desenvolver habilidades sociais não é um talento nato, mas um aprendizado contínuo que exige atenção, prática e disposição para observar os outros com sensibilidade. Begossi reforça que cada história e cada dica apresentada no livro servem como ferramenta para melhorar a convivência e aumentar a influência positiva sobre os demais, sem manipulação, apenas por meio de autenticidade e interesse genuíno pelas pessoas. Ele conclui lembrando que a verdadeira transformação acontece quando essas práticas são incorporadas à vida cotidiana, mostrando que a natureza nos relacionamentos é o resultado de pequenos hábitos consistentes de atenção, gentileza e comunicação eficaz. Essa abordagem prepara o leitor para extrair do livro não só técnicas, mas também uma nova perspectiva sobre como se conectar de forma significativa com os outros. 9 dicas para tirar o máximo proveito deste livro. O capítulo apresenta estratégias práticas para transformar a leitura em ação concreta. Apenas conhecer os princípios não é suficiente. É preciso aplicá-los no dia a dia, observando como pequenas mudanças no comportamento podem gerar grandes resultados nos relacionamentos. Entre as orientações, o autor destaca a importância de ler o livro com atenção e repetição, revisitando os conceitos até que eles se tornem hábitos automáticos. Focar em exemplos reais e situações pessoais, refletindo sobre como cada princípio se encaixa na própria vida. A prática exige paciência e consistência, pois mudanças duradouras nas interações sociais não acontecem da noite para o dia.
Registrar experiências e progressos, criando uma espécie de aprendizado ativo, em vez de apenas passivo. Além disso, é fundamental observar os outros com empatia, buscando compreender seus sentimentos e perspectivas antes de tentar influenciá-los. A comunicação eficaz e a influência positiva nas pessoas vem da sinceridade, do interesse genuíno e da atenção aos detalhes do comportamento alheio. Parte 1. Técnicas fundamentais para lidar com pessoas. O autor apresenta os princípios básicos que tornam qualquer relacionamento mais eficaz e harmonioso. A chave para influenciar positivamente os outros começa pelo reconhecimento sincero e pela valorização das pessoas, em vez de críticas ou condenações. Elogios autênticos e o interesse genuíno pelos outros criam conexões mais fortes do que qualquer argumento racional. Também destaca a importância de compreender o ponto de vista do outro, incentivando a empatia como ferramenta central para evitar conflitos e gerar colaboração. O comportamento humano é motivado por desejos e necessidades, e entender isso ajuda a comunicar ideias sem gerar resistência. Outro princípio essencial apresentado é a importância de despertar nos outros um senso de importância, fazendo com que se sintam ouvidos e valorizados. Pequenas atitudes como sorrir, lembrar nomes e ouvir atentamente têm um impacto profundo no relacionamento diário. Essas técnicas não são truques, mas práticas que, quando aplicadas com autenticidade, constroem confiança, respeito e influência duradoura. Ao internalizar esses fundamentos, o leitor passa a perceber que lidar bem com pessoas não é complicado, mas exige atenção, consistência e interesse genuíno pelo outro, transformando interações comuns em oportunidades de conexão verdadeira. Carisma na Prática, por Giovanni Begossi. Begossi explora como os princípios de Carney podem ser transformados em atitudes concretas que tornam uma pessoa mais cativante e influente. Ele explica que o carisma não é um dom natural reservado a poucos, mas um conjunto de comportamentos que podem ser aprendidos e aplicados no dia a dia. Destaca que pequenas ações, como demonstrar interesse genuíno pelos outros, ouvir atentamente e valorizar as ideias e sentimentos alheios, criam uma presença positiva e memorável. Sorrir, lembrar nomes e fazer perguntas sinceras são exemplos de gestos simples que aumentam a conexão e a empatia. Ele reforça que o verdadeiro carisma está na autenticidade. Tentar impressionar sem sinceridade gera o efeito contrário. Além disso, Begossi mostra que perceber e respeitar as emoções das pessoas permite criar relações de confiança e colaboração mais eficazes. Outro ponto importante é que o carisma se constrói de forma consistente, por meio de hábitos cotidianos que demonstram atenção e consideração pelos outros. Ao aplicar essas técnicas, qualquer pessoa pode melhorar suas interações sociais, influenciar positivamente e deixar uma impressão duradoura, mostrando que ser carismático é, acima de tudo, uma questão de cuidado genuíno com quem está ao seu redor. Parte 2. 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem de você. O autor ensina que criar relações positivas começa por atitudes simples, mas poderosas que aumentam a simpatia e conexão com outros. O interesse genuíno pelas pessoas é fundamental. Perguntar sobre a vida do outro, ouvir com atenção e demonstrar curiosidade sincera gera afinidade imediata. Sorrir e expressar entusiasmo também são ferramentas práticas para tornar qualquer interação mais agradável e acolhedora. Lembrar e usar o nome das pessoas transmite respeito e faz com que se sintam valorizadas. Além disso, elogiar de forma autêntica e reconhecer conquistas ou qualidades cria uma relação de confiança e admiração. Conversar sobre interesses do outro em vez de focar apenas em si mesmo ajuda a fortalecer laços e construir empatia verdadeira. Falar sobre os interesses alheios em vez de apenas sobre si mesmo gera empatia e fortalece relações. Carisma na Prática, por Giovanni Begossi. Begossi mostra como as 6 maneiras de conquistar simpatia podem se transformar em comportamentos concretos que aumentam a presença e a influência pessoal. Ele explica que o carisma não é um talento inato, mas um efeito de pequenas atitudes consistentes, como demonstrar interesse genuíno pelas pessoas, ouvir atentamente e lembrar detalhes importantes sobre elas.
Sorrir de forma natural e elogiar sinceramente são ações que criam uma conexão imediata, fazendo com que os outros se sintam valorizados e respeitados. Ele reforça que falar sobre os interesses alheios em vez apenas sobre si mesmo gera empatia e fortalece relações. Além disso, destaca que a autenticidade é essencial. Tentativas artificiais de agradar ou impressionar tendem a afastar, enquanto a atenção sincera conquista confiança e simpatia. O trecho também mostra que o carisma se constrói aos poucos, com prática diária e observação cuidadosa do comportamento alheio, transformando interações simples em experiências positivas e memoráveis. Ao aplicar essas técnicas, qualquer pessoa pode se tornar mais cativante, melhorar suas relações e deixar uma impressão duradoura, mostrando que ser apreciado está diretamente ligado à atenção, respeito e interesse genuíno pelo outro. Parte 3. 12 maneiras de fazer as pessoas aderirem ao seu modo de pensar. O autor ensina que influenciar os outros não depende de pressão ou argumentos agressivos, mas de técnicas baseadas em respeito, empatia e compreensão. Começar uma conversa de forma amigável, reconhecer os pontos de vista alheios e admitir os próprios erros são estratégias poderosas para reduzir resistências e abrir espaço para diálogo. Outra abordagem importante é despertar interesse genuíno e levar o outro a perceber os benefícios de suas ideias sem imposição, usando exemplos práticos e histórias envolventes. Fazer perguntas em vez de dar ordens permite que a pessoa chegue sozinha à conclusão desejada, aumentando a aceitação e o compromisso. Elogios sinceros e reconhecimento das conquistas do outro fortalecem a confiança e tornam mais fácil que novos pontos de vista sejam considerados. A paciência e a escuta ativa são essenciais. Influenciar é um processo gradual que exige atenção às reações do outro e adaptação da abordagem. Ao aplicar essas 12 maneiras, o leitor aprende que a persuasão verdadeira não é manipulação, mas uma combinação de empatia, comunicação eficaz e respeito, mostrando que é possível orientar comportamentos e decisões de forma ética, harmoniosa e duradoura. Carisma na Prática, por Giovanni Begossi. Begossi mostra como as 12 maneiras de influenciar o pensamento das pessoas podem ser transformadas em comportamentos concretos e eficazes. Ele explica que a persuasão verdadeira não depende de força ou imposição, mas de empatia, atenção e comunicação cuidadosa. Pequenos gestos como ouvir ativamente, reconhecer os erros próprios e valorizar as ideias alheias tornam mais fácil que os outros considerem novas perspectivas. Ele destaca que fazer perguntas estratégicas, em vez de dar ordens, permite que as pessoas cheguem sozinhas às conclusões desejadas, aumentando o comprometimento e a aceitação. Além disso, reforça que elogiar sinceramente e reconhecer conquistas ajuda a construir confiança e respeito, elementos essenciais para qualquer influência duradoura. Também lembra que manter um comportamento positivo, paciente e autêntico é fundamental. Tentativas artificiais de convencer tendem a afastar, enquanto a atenção genuína cria conexão e abertura. Ao praticar essas atitudes no dia a dia, qualquer pessoa pode aumentar sua capacidade de influenciar, tornando suas interações mais harmoniosas e eficazes e mostrando que o carisma aplicado de forma consciente é uma ferramenta poderosa para inspirar e motivar sem manipular. Parte 4. 9 maneiras de mudar as pessoas sem ofendê-las ou despertar ressentimento. O autor apresenta estratégias para influenciar comportamentos de forma respeitosa e eficaz. Ele mostra que críticas diretas ou repreensões tendem a gerar resistência, enquanto mudanças duradouras acontecem quando o outro se sente valorizado e compreendido. Ensina a começar elogiando sinceramente, destacando qualidades ou esforços antes de apontar algo a ser melhorado, criando um clima de receptividade. Outra abordagem importante é fazer perguntas que levem a pessoa a refletir e chegar sozinha a novas conclusões, em vez de impor ordens ou instruções. O autor enfatiza que admitir os próprios erros e demonstrar humildade facilita que os outros aceitem feedback sem ressentimento. Encorajar pequenas vitórias, reconhecer progressos e mostrar confiança nas capacidades de outro fortalece a motivação e a cooperação.
O autor também destaca a importância de incentivar mudanças com gentileza e paciência, evitando pressionar ou constranger. Ao aplicar essas 9 maneiras, o leitor aprende que é possível orientar e inspirar comportamento de forma ética e eficaz, promovendo transformação pessoal e profissional sem gerar conflitos, tornando as relações mais harmoniosas, respeitosas e produtivas. Carisma na Prática, por Giovanni Begossi. Begossi mostra como as 9 maneiras de promover mudanças sem gerar ressentimento podem ser aplicadas de forma concreta no dia a dia, tornando a comunicação mais eficaz e positiva. Ele explica que o carisma não é apenas simpatia, mas a habilidade de influenciar respeitando o outro, criando um ambiente de confiança e receptividade. Destaca que começar elogiando sinceramente e reconhecer esforços antes de sugerir melhorias faz com que as pessoas se sintam valorizadas, reduzindo defensividade. Ouvir atentamente, fazer perguntas que levem à reflexão e admitir os próprios erros são atitudes que aumentam a abertura para mudanças, mostrando respeito e humildade. Ele enfatiza que incentivar pequenas conquistas, reconhecer progressos e expressar confiança nas capacidades do outro fortalece motivação e engajamento. Além disso, Begossi lembra que a paciência e a consistência são essenciais. Mudanças duradouras exigem prática diária e atenção genuína ao outro. Ao aplicar essas técnicas com autenticidade, qualquer pessoa pode influenciar comportamentos de forma ética, harmoniosa e eficiente, transformando interações cotidianas em oportunidades de crescimento mútuo e construindo relações mais respeitosas, confiáveis e duradouras. Mensagem de Dale Carnegie ao mundo de hoje. O autor reflete sobre a atualidade de princípios que parecem simples, mas têm impacto profundo nas relações humanas. Mesmo em um mundo acelerado e digital, a base para influenciar positivamente continua sendo o respeito, a empatia e o interesse genuíno pelas pessoas. Críticas e julgamentos raramente geram mudanças, enquanto reconhecimento, elogios sinceros e atenção aos sentimentos do outro constrói confiança e conexão. Begossi destaca que a comunicação eficaz depende de escuta ativa e de perceber o ponto de vista alheio antes de tentar persuadir. A mensagem central é que as habilidades sociais não são inatas, podem ser aprendidas e praticadas, tornando interações mais harmoniosas, produtivas e duradouras. Além disso, pequenas atitudes como sorrir, lembrar nomes ou valorizar conquistas têm efeito cumulativo, transformando relacionamentos pessoais e profissionais. Aplicar esses princípios hoje é uma forma de humanizar relações, gerar cooperação e influenciar de maneira ética, mostrando que o sucesso nas interações depende mais de atenção, respeito e autenticidade do que técnicas complexas. Tratar os outros com cuidado e consideração transforma qualquer relação e inspira mudanças positivas em todos os contextos. Obrigado por ficar com a gente até o final. Se esse resumo te ajudou, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações para receber os próximos conteúdos. Assim você não perde nenhum novo resumo e continua evoluindo mais a cada vídeo. Recomendamos fortemente a leitura da obra completa para aprofundar ainda mais os seus conhecimentos. Até o próximo Outbook. Grande abraço!